a questão 15 aí, tá? Para a gente poder comentar ela. Olha só, observe o segmento de circuito, tá? Tem um segmento aqui de circuito. No circuito, VA é o potencial de A, tá? Potencial de A é igual a menos 20 volts. Galera, eu vou fixar aqui. Potencial de A é igual a menos 20 volts. Tá? Aí ele diz que VB, que é o potencial de B maiúsculo, 10 volts. Vou fixar aqui, ó. VB igual a 10 volts, tá bom? São os potenciais nas extremidades A e B, conforme eu coloquei. Ele fala que o resistência aqui, a resistência 1, né, do resistor 1, 2 kΩ. Galera, eu já venho resolvendo questão sobre isso. Quilo é 10 na 3, ó. Tá? A potência K, o prefixo K, né, é 10 na potência 3, ó. 10 ao cubo. Tudo bem? Então, sempre quando tiver esse K na frente das unidades de medidas, quer dizer que é 10 ao cubo. Por exemplo, 2K ohm é 2 vezes 10 na 3 ohm, tá bom? R2 é 8K ohm, 5K ohm e assim vai. São os valores das resistências elétricas presentes. Nessa situação, os potenciais nos pontos Azinho e Bzinho são, respectivamente, ele quer o potencial nesse ponto aqui e o potencial nesse ponto aqui, tá bom? Todo ponto em eletrodinâmica tem um potencial, tá? Então eu vou resolver aí essa questão. É o seguinte, repare que aqui o potencial em A é menos 20, não é? E ele foi andando e chegou até aqui com um potencial maior, 10 volts. Então o potencial aumentou. Olha só, galera, o potencial aumenta contra a corrente. Então isso quer dizer que a corrente elétrica ela tá para cá. Eu não sei quanto que ela é. Mas eu sei que o potencial, quando ele tá? Quando a gente está andando contra a corrente, o potencial ele aumenta. De menos 20 para 10 não aumentou? Aumentou. Aumentou 30 volts. Aumentou. E só aumenta porque quando a corrente está contrária. Quando a gente está andando contrária à corrente. Ou seja, a corrente está vindo, a gente está indo contra ela. Ou seja, a corrente está para a esquerda. Tá? Porque a gente está querendo ir para a direita. Tudo bem? Então, a corrente que passa aqui nesse resistor, eu não sei quem é ainda, mas eu sei que ela é contra o potencial. Tudo bem? A gente está andando contra a corrente. E é o seguinte, como que nós vamos andar nesse circuito aqui contra essas correntes? Olha só, aqui é menos 20. Quando a gente passa por essa corrente elétrica aqui, nós ganhamos potencial, né? Tá ganhando, porque tá aumentando. Então, é menos 20. Eu saí de A com menos 20. E vou ganhar do 2K ohm vezes I. Ou seja, o 2 vezes 10 ao cubo, né? Porque é o K, vezes a corrente I. Isso é igual ao potencial em A. Tá? Mas eu não vou parar em A, eu vou continuar andando. Agora eu já passei por esse de 2. Venho andando. Passo por A aqui, mas A não tem resistência. Opa, encontrei uma resistência. Estou contra a corrente, então eu vou ganhar potencial. Vou ganhar quanto, Luan? 8 vezes 10 ao cubo vezes I. Então, 8 vezes 10 ao cubo vezes I. Vou andando. Encontrei só o ponto B, não encontrei nenhuma resistência. Encontrei resistência. Paro aqui. Luan, está contra a corrente? Está. Então, eu vou ganhar potencial. Vou ganhar quanto? 5K vezes I. Só que K é 10 ao cubo, então é 5 vezes 10 ao cubo I. Tá? Tô ganhando potencial, né, galera? Tô ganhando V, né? Tô ganhando aquele U, volt, U em volt. E U é igual a R vezes I. Por isso que eu tô multiplicando o R da resistência vezes o I. Tá? R da resistência, que é o 2K aqui, vezes o I. I é corrente. Então, eu estou ganhando U. Estou ganhando volts. Por isso que eu multiplico R vezes I.
Aí eu passei por esse de 5 e cheguei a quem? No 10, então igual a 10. Tá vendo aí? Repare que isso aqui tem a mesma potência de 10. Ó. Repare que tem sempre 10 ao cubo, então eu só vou somar. Esse menos 20 vai para lá somando, vai ficar 30. Então 30 é igual. Galera, não tem aqui 10 ao cubo, 10 ao cubo e 10 ao cubo? 10 ao cubo é comum aos 3. O i também é comum aos 3. Então só vou somar a parte numérica. 2 com 8, 10. Com 5, 15. 15 vezes 10 ao cubo i. Tá? Quero achar a corrente, para me achar depois o que a questão pede, vou isolar a corrente. Corrente é 30. O 15 vezes 10 ao cubo estava multiplicando, desce dividindo. Vai descer como 15 vezes 10 ao cubo. Tá? 30 dividido por 15 dá igual a 2. 10 ao cubo ele sobe como 10 na menos 3. Corrente é ampere. Tá? Então a corrente I nesse segmento aqui de circuito é igual a 2 vezes 10 na menos 3 ampere. Tudo bem? Tá. Agora, sabendo a corrente, fica fácil, não fica? Ou não? Porque, olha só, eu disse que daqui para cá o potencial aumenta, da esquerda para a direita aumenta. Eu parti de A com menos 20. Passei por esse resistor aqui, mas como está contra a corrente, eu vou ganhar. Ganho 10 na 3 vezes I. E chego ao potencial de VA. Igualei porque eu cheguei a VA. Eu saí de Azão, ganhei potencial quando passei por esse resistor aqui e cheguei ao potencial de A. Agora tem como calcular. Menos 20 mais 2 vezes 10 ao cubo vezes o I. O I nós temos aqui, galera. Dá 2 vezes 10 na menos 3. E isso é igual ao potencial em VAzinho. Azinho. Então isso aqui dá quanto? Menos 20. 10 ao cubo com 10 na menos ao cubo dá quanto? Vai ficar o que aí? Vai zerar, né? Tá multiplicando. 2 vezes 2, 4. Mais 4. Isso aqui é VA. Quanto que dá aí? Isso aí, menos 20 mais 4. Dá menos 16 volts. Então já pode eliminar essa daqui, essa. Ih, só ficou uma. Só tem uma com menos 16 volts. Ele quer o potencial nos pontos Azinho e Bzinho. Azinho eu já achei. Dá menos 16, tá? Então vou colocar aqui VAzinho menos 16 volts. Vamos achar o outro agora, né? O objetivo aqui é explicar. Tá? Não é matar a questão. Vamos lá. Eu saio de A, porque eu já tenho o potencial dele. Eu vou até colocar aqui, ó. VAzinho é igual a menos 16 volts. E eu quero chegar... Opa! Desastre. E eu quero chegar, eu saio de Azinho e quero chegar a B. Tá? Então eu saio de Azinho, que tem menos 16. Estou indo para o B. Mas antes de chegar ao B, eu passo pelo resistor aqui. Estou contra a corrente, eu vou ganhar potencial. Eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar 8 vezes 10 ao cubo I. Tá? Que é a resistência vezes a corrente. E depois, quando eu passo por aqui que eu já ganhei, eu chego no B. Que é igual a VBzinho. Tudo bem? Menos 16 mais 8 vezes 10 ao cubo I. Izinho é 2 vezes 10 na menos 3. Só substituir o Izinho. Isso vai dar o potencial em Bzinho. Potencial em Bzinho. Então, o potencial em Bzinho vai ficar menos 16 mais 8. Olha só. 10 ao cubo, quando multiplica por 10 na menos, aqui menos 3, corta. Ó. 8 vezes 2 dá o quê? 16. Isso é o potencial em Bzinho. Menos 16 com mais 16 vai zerar, né? Então, o potencial em Bzinho é 0, o que se confirma aqui, ó. Na letra B. Menos 16 para Azinho e 0 volts para Bzinho, beleza? Esse aqui, o VA, é o potencial de A e o potencial de B, né? Potencial de A e potencial de B nesse segmento de circuito, tá? Galera, essa
isso que eu estou fazendo, que eu estou andando no circuito, deixa eu só colocar aqui para explicar para vocês rapidinho. Vamos supor que aqui eu tenho 20 volts, né? Aí eu passo aqui eu tenho... Vamos ver que eu estou andando contra a corrente, então o potencial aumenta, né? Quero saber quanto que é o potencial aqui em VB, nesse pontinho B aqui, sabendo que esse resistor aqui é de 2 ohms e a corrente aqui está para cá, para a esquerda, e a corrente ela é de 2 amperes. Tá, eu estou indo do 20 e eu quero chegar até aqui o B. Estou andando por esse segmento de circuito. Galera, eu saio daqui do Azinho, com 20. Eu estou contra a corrente, então o potencial ele aumenta. Luan, eu passo por esse resistor aqui. Eu ganho quanto? Eu ganho 2 vezes 2. Tá? É sempre a resistência vezes a corrente. 2 da resistência vezes 2 da corrente vai dar 4. 4 volts, tá? Eu estou ganhando. Resistência vezes corrente dá volt. E isso é o potencial em Bzinho, tá? Então o potencial em Bzinho dá 24. Então aqui, ó, 24 volts, tá? Aí vamos supor, vamos continuar andando. Continuar andando. Tá, eu chego, quero saber o potencial nesse ponto C aqui, ó. Sabendo que aqui é uma resistência aqui de 4 ohms e a corrente aqui continua sendo de 2 amperes. Olha só, eu saio de 24 e eu saio de Bzinho, quero chegar a Czinho. Então eu saio de 24, com 24 ali, né? Eu tô contra a corrente, Luan? Eu tô contra, então eu ganho potencial. Ganho quanto? Ganho 2 vezes 4, que vai dar 8 volts. Tá, isso é o potencial em Czinho. Qual o potencial em Czinho? 28 com 4, 28, 29, 31, 32. 32 volts. Então aqui, galera, tem 32 volts, tá? Tá vendo como é que é o que eu fiz lá em cima? Olha aqui, ó. Agora eu quero, para fechar aqui com chave de ouro, VD. Potencial no ponto D, né? Potencial no ponto D, Dzinho. Aqui eu vou chamar uma corrente aqui de resistência de 8 ohms. E vou falar que a corrente aqui continua sendo de 2 amperes, tá? Eu saio de Czinho e quero chegar a D. Eu tô contra a corrente, eu ganho ou perco? Eu ganho potencial, então eu saio de 32 e ganho. Luan, eu ganho quanto? Eu ganho 2 vezes 8, que dá 16. Isso é VD. VD dá quanto? 32 com 16. 48 volts. Tudo bem? Então, VD aqui, ó, 48 volts. Tudo bem? Então, o potencial ele aumenta quando a gente está contra a corrente. Aí vai perguntar, aumenta quanto? Aumenta 2 da resistência vezes 2 da corrente. Aumenta sempre a resistência vezes a corrente. De B para C, Luan, aumenta ou diminui? Aumenta, porque está contra a corrente. A gente está indo contra a corrente. Indo contra a corrente aumenta quanto? Aumenta 4 vezes 2. Luan, eu quero ir de C para D. C para D está contra a corrente? Está contra. Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta quanto? Aumenta 2 vezes 8, que é 16. Aí, se eu tivesse agora indo daqui para lá, aí tá a favor da corrente. A favor da corrente, potencial diminui. Quer ver? Diminui quanto, Luan? De 48, que eu saí, né? Que eu tô saindo do ponto D. Vai 48 menos 2 vezes 8, que é 16. 48 menos 16 vai dar 32. 32 menos 2 vezes 4, que é 8. 32 menos 8, 24. 24, estou indo contra a favor da corrente, vai diminuir o potencial. 24 menos quanto que eu estou indo a favor da corrente? 24 menos 2 vezes 4, que é 4. 24 menos 4 dá 20. Tá vendo? Então você pode ir ou voltar. Indo vai ser contra a corrente, então o potencial aumenta. Voltando é a favor da corrente, o potencial diminui. Diminui quanto? Sempre a resistência vezes a corrente. Tudo bem? Então, me alonguei um pouco para poder explicar esse assunto, que é muito bom para resolver circuito, tá? E segmentos de circuito. Questão 15, letra B de Brasil.